Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Hoje sou somente eu, a Bruna, porque é um mini episódio. E esse vai ser bem curtinho porque a gente não conseguiu achar tanta informação sobre esse caso, mas como é um caso bem conhecido, a gente resolveu fazer igual. Então vamos pro caso de hoje. A Heloísa Borba Gonçalves, também conhecida como Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro, ou Heloísa Saad, ela ficou conhecida como Viúva Negra pelos vários crimes que ela é acusada. 4 homicídios e 2 tentativas de homicídio, a maioria contra seus ex-maridos. Aos 22 anos, em maio de 72, a Heloísa tentou seu primeiro golpe ao registrar em Porto Alegre sua filha como filha também de Guenther George Wolff, que era um médico e tinha morrido 6 meses antes em um acidente de carro. A família do médico recorreu e aí ela não conseguiu fazer esse registro. Em 1977, seu marido Carlos Pinto da Silva levou 5 tiros em um suposto assalto onde a Heloísa estava presente. O Carlos sobreviveu ao atentado e acusou ela de tentar matar ele, mas acabou arquivando o processo depois. Em 1983, ela se casou com Irineu Duque Soares, que acabou sendo assassinado 5 meses depois do casamento, também numa suposta tentativa de assalto. Então a gente vê que ela nem tenta mudar o modus dela, né? Só se der certo, deu, se não deu, vamos para a próxima. Entre 1985 e 1990, ela acabou se casando com mais 3 homens e nenhum deles sabia da existência dos outros. Em 29 de dezembro de 1991, o terceiro marido dela, chamado Nicolau Saad, morreu. A Heloísa deu 2 versões da morte do marido. Na primeira, ela disse que ele se engasgou com um suco de laranja e na outra que ele tinha sido atropelado. Ela passou então a usar uma antiga procuração do marido para transferir imóveis dele, o que acabou fazendo com que ela fosse condenada por falsidade ideológica. Ela foi denunciada pela morte de Jorge Ribeiro, com quem era casada ao mesmo tempo que era casada com o Nicolau. O Jorge morreu apenas 1 mês e meio depois da morte do Nicolau. Ele era coronel do exército e foi assassinado a marretadas aos 54 anos, enquanto estava em seu escritório em Copacabana. A Heloísa é acusada de ser a mandante, ajudar na execução do crime e facilitar a fuga do assassino, visando os bens da família. Ela também é a principal suspeita da morte do ex-namorado Varjig Murad, de 84 anos, que era também amigo do Nicolau. Enquanto ela mantinha esses 2 relacionamentos com o Jorge e o Nicolau, a Heloísa engravidou e, segundo o Tribunal de Justiça do Rio, fez com que os 2 registrassem a criança como filho deles. O Vargi e o filho de um amigo dele, Wagner Laino, foram assassinados a tiros em maio de 93. O filho do Vargi acusou a Heloísa de ter mandado matar o pai e contratou um detetive para investigar a morte dele. Depois de 5 meses, ele levou um tiro na nuca. O seu segurança, que também estava junto, morreu, mas ele conseguiu sobreviver. Então, de acordo com o STF, a Heloísa teve um marido chamado Irineu Duque Soares, que foi assassinado em 1983 em Magé, meses depois de ter se casado com ela. Na época, então, depois do seu depoimento à delegacia, o crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O Carlos Pinto da Silva, que era um de seus companheiros, chegou a ser denunciado junto com a Heloísa e acabou sofrendo uma tentativa de homicídio durante uma viagem com ela a Salvador. E na época, ele chegou a acusar ela de ser responsável. A Heloísa acumulou mais de 20 milhões de reais em patrimônio com a morte dos maridos e está foragida desde 2004. Ela foi condenada a 4 anos e 6 meses pelos crimes de bigamia e falsidade ideológica, além de ter sido denunciada por fraudar o INSS. Após faltarem 4 julgamentos, a Heloísa foi condenada em 26 de 8 de 2011 a 18 anos de prisão, além dos 4 anos e 6 meses que ela já tinha sido condenada. A condenação ocorreu graças à lei da cadeira vazia de 2008, que permite em casos de seguidas faltas do réu. E ela entrou para a lista de procurados da Interpol em 2011 e existe uma recompensa por ela no valor de R$11 mil. Então fica aí até hoje, a senhora Heloísa está sumida, não apareceu mais no mapa, acho que já acumulou dinheiro bastante para não precisar mais dar golpe, mas quem sabe, né? Ela tá dando golpe por aí ainda. Então é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dica, quiser mandar mensagem pra gente, quiser dar um alô, quiser mandar qualquer coisa, pode mandar para o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com.
tem o nosso Instagram também e o grupo no Facebook. E entra também no nosso site, milcrimes.com.br, para apoiar a gente e para a gente conseguir manter esse trabalho maravilhoso com a ajuda de vocês. Tchau, até semana que vem.